A queda do homem e suas anomalias se desdobram em corrupções específicas? A desobediência da criatura humana abre as portas para toda a cultura de corrupção, violência e morte? Há algo problemático no chamado jeitinho brasileiro? A corrupção é uma questão de ordem moral e por isso vai ser sempre algo que estará andando ao lado do pecado? Por que os religiosos estão sedentos da corrupção? Quais as consequências da corrupção na imagem da religião? A corrupção tem jeito? Zaqueu seria um exemplo de alguém que foi resgatado da corrupção? Essas e outras perguntas serão respondidas agora. O programa Teologia em Debate está começando. Bem, meus queridos, estamos de volta com o programa Teologia em Debate. Nesse programa nós vamos discutir sobre o assunto religiosidade e corrupção. O que tem em comum? Entendendo, meus irmãos, meus queridos, que a corrupção é algo terrível, né? A corrupção está sempre ligado à fraude financeira. Aliás, é algo considerado inaceitável por Deus. Pois como a fraude prejudica o próximo e desfigura o mandamento que Deus diz, amar ao próximo como a ti mesmo, quando defraudamos alguém, nós estamos prejudicando essa pessoa e, ao mesmo tempo, desobedecendo a Deus. Então, como entender a corrupção nos meios religiosos? E se esses meios religiosos pregam a paz, como que eles podem se envolver em corrupção, sendo que a corrupção tira a paz? O texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ora, esse texto apresenta a igreja como instrumento de reconciliação, ou aquela que vem reaproximar aquele que está distante de Deus. Como que a igreja vai reaproximar alguém que está distante de Deus, se às vezes a própria igreja também está distanciando de Deus por causa da corrupção? Como resolver essa situação? Vamos conversar, meus irmãos, hoje sobre esse assunto com nossos debatedores. Hoje está conosco o pastor Alan Tax, que é o pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, em Minas Gerais. E também está conosco o pastor Luciano Rocha, que é o pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, em Maringá, no Paraná. Pastor Alan, nós sabemos que a igreja é um instrumento nas mãos de Deus, é uma igreja chamada para promulgar a paz, a reconciliação, mas muitas vezes está ligada a escândalos e também a corrupção. Será que há uma relação desse comportamento da igreja com a queda do homem? A queda do homem promoveu anomalias e desdobramentos na sociedade que causam corrupções específicas? Com certeza, está ligado sim, né? A corrupção nasceu da queda do homem, do relacionamento, né? Da interrupção do relacionamento do homem com Deus. Mas antes de tudo, quero cumprimentar meus colegas e todos que estão aqui, ao nosso moderador, né, pastor Cícero, e a todos que estarão nos assistindo. De fato, essa corrupção humana tem sua origem ali, na quebra desse relacionamento de Deus com o homem. E nós temos aí o projeto de Deus, né? A palavra de Deus, a salvação é, na verdade, um processo, né? A gente tem que olhar dos aspectos teológicos da nossa salvação, começa pela nossa regeneração, né? Nosso novo nascimento, pela justificação e por um processo de santificação. Às vezes a gente esquece que desse processo é como Paulo vai chamar nas suas cartas de despir do velho homem, né?
Esse Verdade. despir do velho homem é um processo. E que a gente precisa entender que a igreja, ela, no aspecto posicional dela, nós estamos em Cristo. Isso, de fato, é absoluto e algo bem claro para nós. Mas, em termos de processo, a igreja, ela também está se desenvolvendo, ela está se despindo dessa corrupção humana. Por isso que a palavra de Deus, ela é chamada por Jesus naquele encontro com Nicodemos. Ele chama a palavra de água, água que purifica, que limpa, né? Então, no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele está falando de que a palavra que vai nos santificando, né? Lá na oração sacerdotal, Jesus disse isso, que nós somos santificados pela palavra. Então, é isso que vai gerando mudança no contexto da sociedade a partir de uma transformação dessa igreja, que são pessoas que vieram do mundo, né? Mas o mundo ainda está dentro delas e precisa ser o quê? Transformado. Vamos comparar isso com Israel, né? Eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído deles. E esse processo de tirar o Egito dentro deles levou, e foi um processo de 40 anos do deserto, ainda assim mesmo continuou, né? E vamos olhar isso na perspectiva da igreja, ela também está nesse processo. O problema é que a igreja não pode parar, né? Ela não pode ficar apática, ela não pode apostatar, né? Esfriar da fé, porque essa fé em Cristo e o movimento da palavra em nossas vidas é que vai gerando essa santificação. Por isso que Verdade. não é de assustar que uma pessoa foi para a igreja hoje, se converteu, tudo que a gente entende, que Cristo entrou no seu coração, a palavra de Deus começa a habitá-la, a gente não pode estranhar que ela vai ter alguns certos comportamentos, né? E a gente vai ensinando, vai trabalhando, vai discipulando essa vida e ela vai tomando posições. Você citou aí na nossa introdução sobre Zaqueu. Zaqueu também, você vê que ações imediatas ele tomou, né, no contexto da sua salvação. Mas isso não significou que parou ali. Com certeza, muitas coisas foram acontecendo com a vida de Zaqueu. Eu entendo a sua pergunta olhando sobre o ângulo, né, de que há uma corrupção humana, e ela existe, e ela está presente em todos os setores da sociedade, porque a sua origem se deu lá no início. Porém, a igreja tem um papel, uma missão, e tem uma palavra regeneradora, que é a palavra de Deus. Ok. Pastor Luciano, até pensando na resposta do pastor Alain, uma resposta maravilhosa, nós podemos olhar que, pós a queda do homem, essa queda trouxe no comportamento do homem algumas anomalias, que está até na minha pergunta aqui, que formaram comportamentos específicos. Por exemplo, Caim e Abel. Você vê que um entregou uma oferta de um jeito, né? Caim entregou uma oferta de um jeito, Abel de outro. Você já vê aí o comportamento do homem sendo moldado por essa corrupção, ou seja, malícia, dissimulações. Não são essas coisas que estão intrínsecas no homem que fazem com que ele produza certos comportamentos que o leve à corrupção? Pois é isso mesmo. Antes de qualquer coisa, queria cumprimentar, né? Você que está nos assistindo, nossos queridos colegas, pastor Alain. Hoje a gente está sentindo falta do pastor Luiz Fernando, mas no próximo programa certamente ele estará conosco. Pois é, pastor Cícero, há duas coisas que eu queria pontuar aqui a título de introdução. Primeiro, a corrupção ela é fruto, né, de Gênesis capítulo 3, como disse o pastor Alain. A Bíblia, a cosmovisão cristã, explica a gênese da corrupção. A corrupção aconteceu por causa da queda, por causa da desobediência do homem
E a palavra de Deus diz lá em Romanos, Paulo diz que esse pecado passou. Esse pecado, então, ele foi transmitido a toda a raça humana. Então, a imagem de Deus no homem, que originalmente, né, certamente continha aqueles elementos com a possibilidade, sim, de pecar, mas ainda o homem não havia pecado, essa imagem, com a queda, ela foi maculada, ela foi corrompida, ela foi distorcida. O homem hoje ainda é a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem, por causa do pecado e da queda, em Gênesis 3, ela foi maculada, ela foi corrompida, ela foi distorcida. E com essa distorção da imagem de Deus no homem, o homem, então, ele deu vazão a tudo aquilo que a natureza humana e a Bíblia hoje nos aponta como pecado. Portanto, a corrupção, ela não é um ato. A corrupção é uma natureza. A gente não pode esquecer disso. O homem, naturalmente, na sua natureza, no seu mais profundo interior, ele é um ser corrompido por causa do pecado. E essa corrupção afetou a imagem de Deus no homem. Por isso, o homem que foi criado, por exemplo, para ter comunhão plena com Deus, ele hoje foge de Deus. O homem que foi criado para ter uma comunhão plena com seu próximo, amando, respeitando, o auxiliando, ele hoje tem ódio, faz intriga, rouba. E o homem que foi feito para ter um relacionamento perfeito com a criação de Deus, cuidando dela, explorando de forma racional, hoje ele quer exaurir tudo aquilo que tem para o benefício dele. Veja que essa imagem, esse mandato que Deus deu ao homem na sua origem, foi imaculado. Então, o que o homem hoje faz? O homem hoje cultua a si mesmo, o homem hoje usa o seu próximo e o homem hoje explora a natureza. Isso é fruto de quê? Da corrupção da natureza do homem. E há duas coisas aqui que eu quero deixar bem claro. Primeiro, a corrupção ela é endêmica. O que significa isso, pastor? Endêmica significa essa corrupção envolve todo o homem. Não há ninguém na terra, diz a Bíblia, justo. Não há quem faça o bem. Não há um justo sequer. Então, essa corrupção é endêmica, ou seja, ela afetou todo ser humano. Mas essa corrupção também, a gente não pode esquecer que ela é sistêmica. O que é isso, pastor? Ela afetou o homem todo. Tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, suas faculdades, o seu caráter, suas atitudes, suas afeições, suas inclinações, ela foi corrompida pelo pecado e ela está corrompida por essa queda do homem do pecado, afetou o homem todo. Então, quando a gente vê, por exemplo, escândalos hoje, logicamente de corrupção por aí, isso, irmãos, isso só aponta para a realidade da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o homem, na sua natureza normal, carnal, caída, é um homem corrupto, é um homem que se corrompeu. E ele não está fazendo nada mais do que seguir a sua natureza corrompida. Portanto, querido, quando a gente se assusta aí com coisas de corrupção, muitas vezes você que está nos assistindo fica aí, transtornado. Querido, vá para a palavra de Deus que você vai ver que o homem natural, fruto do pecado de Gênesis 3, ele é um homem corrupto. Ele quer o seu próprio bem. Ele quer escolher o próximo. Essa é a conduta, infelizmente, que a Bíblia declara de forma explícita, que é a conduta do homem no pecado. Agora, se você me perguntar se tem jeito, é claro que tem jeito. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, pastor, você falou algo muito interessante que me levou a pensar na lei que Deus deu para Moisés. E depois Paulo vai falar sobre essa lei, dizendo assim, se vocês não tivessem lido a lei, se ela não existisse na mente de vocês, então haveria desculpa para o erro de vocês, por vocês se corromperem, por vocês mentirem. Mas por causa da lei, vocês são indesculpáveis. Ou seja, a gente entende que o homem corrompido, podre por causa do pecado, malicioso, dissimulado, recebeu a lei de Deus para quê? Para errar. Para que Deus mostrasse para o homem quem ele é.
Então, nós vemos nos nossos dias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que as leis, elas existem, elas estão aí para frear, né, o mau comportamento das pessoas, mas também para as entregar, para mostrar quem realmente é essa pessoa, quem está por trás daquele governante, né? Qual é o ser que está por trás daquele religioso, né? Aquela pessoa que está ali, confrontada com a lei, ela pode obedecê-la ou pode se corromper. Nós podemos dizer, então, pastor Alain, que a corrupção ela é vista como, tá certo, o resultado da queda, mas ela não pode ser considerada normal, ela não pode ser considerada algo que faz parte da sociedade. Como resolver isso? Como entender isso? Porque ela está no comportamento do ser humano e ele, diante da lei, vai desobedecer. Mas como pensar que não podemos ter a corrupção como algo normal na sociedade? Não podemos pensar porque tudo que foi gerado dessa quebra do relacionamento com Deus, dessa distorção, como nosso colega Luciano falou, da Imago Dei, né? Na nossa vida, no ser humano, essa distorção que foi criada em todas as nossas faculdades, né? Então, a gente não pode achar nada normal do que foi gerado disso, nada. Não é só corrupção, não, é qualquer outra coisa. Embora a corrupção aí, ela é algo que nos chama muita atenção, né? Porque ela está impregnada no dia a dia, na prática das pessoas. Inclusive, eu, enquanto estava pensando sobre esse tema aqui para a nossa gravação, eu tenho um imóvel que eu estou reformando ele, e aí eu tive que ir ao órgão público para autorizar a planta, fazer todo aquele processo, né? Eu me lembro que eu fui surpreendido pelo servidor público, que ele falou assim, se tiver um cafezinho nessa história, a gente pode acelerar o processo. E aí, assim, eu confesso que na hora assim, eu não entendi muito bem, não. Eu estava meio ingênuo na situação. Aí eu peguei e falei assim, ele achou que eu fui sarcástico, mas eu falei assim, mas você já não tem café aí na sala de vocês, não? Depois que caiu a ficha, eu falei assim, não, amigo, eu não vou pagar cafezinho nenhum, não. Eu estou aqui como cidadão, eu estou dentro do prazo e eu quero minhas coisas dentro do prazo. Legal. Eu não quero acelerar nem nada, não. Eu não estou precisando. E não é saudável isso. Não é bom eu ter essa atitude. E nem você como servidor. Tá, aí, graças a Deus, ele não ficou chateado, nem nada, porque poderia até implicar nisso, mas ele tinha um prazo que tinha que me entregar. Mas muito bem, então, diante da sua pergunta, o que fazer, né? Bom, aí que entra a obra graciosa de Deus na nossa vida, aí que vem a palavra, né? É aí que vem todo o que nós estamos aqui nesse programa buscando as pessoas compreenderem também que essa obra de salvação é para estabelecer na vida do homem por completo também, assim como o pecado entrou no mundo e entrou na nossa vida, a obra graciosa de Jesus para mudar tudo isso. Obviamente, nós temos que entender que nós temos que conhecer a palavra. Eu até queria dizer para os irmãos que quando alguém me pergunta o que é conceito de fé, uma fé verdadeira, bíblica, eu costumo dizer que a fé é a soma de 3 coisas. Conhecer, saber, porque nossa fé não é fé na fé, nossa fé vem de um conhecimento, vem de um saber, e esse saber é a palavra de Deus, por isso que Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé começa pelo saber, mas não basta só saber, tem um monte de gente que sabe. Mas a segunda soma aqui, a segunda parcela dessa soma é concordar. Então, é saber concordar. Então, eu sei, eu conheço e concordo. Porque tem gente que conhece, mas não concorda. É verdade. Né?
E a terceira parcela que fecha aqui a soma é a submissão. Porque tem gente que sabe, concorda, mas não submete. Por isso que tem que ter essa terceira parcela da soma. A fé é a soma dessas três coisas. Conhecer, saber, concordar e submeter a palavra. Então, a partir disso, a fé bíblica, a fé que Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, é que vai gerar, então, a transformação, a mudança, e para que a gente possa vencer e superar essa corrupção humana que está dentro de nós. E isso vai ser um processo, né? Diante de uma fé que vai produzindo novas convicções, princípios de Deus vão sendo assimilados na nossa vida, a gente pode chamar isso de novas crenças, e eu acredito que é aí que vem o conceito de cosmovisão bíblica, porque ela vai produzindo novas crenças dentro de nós, né? Vai desconstruindo as crenças antigas e vai moldando para novas crenças segundo a palavra, e vai moldando nosso caráter, nosso comportamento, nossas ações e reações, enfim, o homem sendo transformado dia após dia. Ok. Agora, pastor Luciano, eu penso na resposta do pastor Alain, em cima da pergunta que eu fiz, né? Porque nós vemos a corrupção, não podemos concordar com ela, temos que ter alguma saída. Agora, como igreja, né? A resposta do pastor Alain, como igreja, ele fala isso como nós sendo uma igreja. Mas pergunto para o senhor em cima disso. Há pouco tempo passou uma reportagem em que filmaram escondido um deputado recebendo propina, e depois de receber a propina junto com outros ali, um pastor estava ali fazendo oração, abençoando ali aquela reunião. Há pouco tempo nós tivemos um homem preso, condenado por estupro e por vários atos obscenos com os seus fiéis, com o nome, o nickname de João de Deus. Agora há pouco nós tivemos a prisão de uma mulher que no seu ministério, a pregação dela era falar sobre família, família unida, união familiar, como cuidar da família, e está sendo acusada como sendo a cabeça de uma organização criminosa. Como que a igreja vai dizer não concorde com a corrupção, não se envolva com a corrupção, se a sociedade lá fora às vezes vê e acha que a igreja também tem rabo preso, entre aspas, né? Os irmãos me perdoem a palavra, mas é essa palavra que deve ser falada. Muitas vezes a igreja tem, entre aspas, rabo preso também. Como condenar se você também comete o mesmo problema? Como eu vou falar para o outro, não faça ao que eu estou fazendo? Irmãos, infelizmente nós fomos aí assaltados, né? Ultimamente com notícias dessa natureza. Isso nos entristece profundamente. Mas, ao mesmo tempo, eu volto a dizer, nem todos aqueles que estão inseridos num contexto religioso, e aqui eu quero usar exatamente esse termo, num contexto religioso, essa pessoa sofreu essa obra graciosa e maravilhosa do Espírito Santo de torná-la justa diante de Deus através de Cristo Jesus e assim agir no seu caráter e nas suas atitudes. Essas pessoas que ao longo de toda a história da igreja foram motivos de escândalo e de tropeço, o próprio Jesus fala sobre elas, né? Jesus fala que é inevitável vir os escândalos, mas ai daquele através de quem vêm os escândalos. E Jesus, então, emite até um juízo muito dramático. Ele diz assim, olha, é melhor que amarrassem aos teus pés uma pedra de moinho e eles fossem lançados nas águas. Ou seja, o juízo de Deus sobre essas pessoas é muito grande. Por quê? Porque elas, de certa feita, elas trazem em si o nome de Deus, a igreja. E por causa desse tropeço que essas pessoas causam, o nome do Senhor, a igreja de Cristo, ela é vilipendiada, ela é escarnecida. E Jesus já havia dito isso nos evangelhos. Ele diz que
os escândalos iriam acontecer. Por quê? Por causa da natureza humana, irmãos. Verdade. O regenerado, ele não é perfeito. O regenerado, ele é santificado pelo Espírito Santo, mas ele peca, ele erra, mas ele se arrepende, mas ele continua a vida, porque ele crê na graça perdoadora de Jesus Cristo. Eu creio, irmãos, que no caso dessas pessoas que levam tantas pessoas ao escândalo, e até o nome de Cristo e a própria, né, Igreja de Jesus Cristo, nós precisamos julgá-las à luz da palavra de Deus. Mas nós não podemos julgá-las se elas realmente estão ou não regeneradas. Sabe por quê? Porque isso só Deus é quem sabe. Só Cristo é que pode julgar os desígnios do coração do homem. Então, a gente se entristece com isso tudo. A gente, de certa feita, descansa na palavra de Deus que diz que nem o regenerado é perfeito. É claro que ele agora não vai agir mais como ele agia. É claro que ele agora vai buscar o que é correto, o que é direito, o que é íntegro, o que é honesto, o que é puro. Paulo fala isso aos filipenses. Tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que causa louvor e glória ao Senhor, isso pensai, isso fazei. Então, o regenerado é alguém que busca de todos os modos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, viver uma vida reta, viver uma vida íntegra, viver uma vida plena na presença de Deus, mas não sem o pecado. O pecado é um estigma que vai nos acompanhar enquanto estivermos nessa vida. É só na glória, ou quando Cristo voltar, que nós seremos a sua semelhança, que nós seremos como Ele é. Portanto, queridos, os escândalos sempre vão acontecer, não é? Agora, essa corrupção que a gente vê, por exemplo, até nos meios religiosos, viu, pastor Cícero? Creio eu, é porque a sedução, ok, que envolve o poder, o prestígio, a fama, o dinheiro, as facilidades, que muitas vezes o poder político gera, tem sido um laço na vida de muita gente. Jesus já havia dito que Deus resiste ao soberbo, mas a Bíblia diz que ao humilde Ele concede a sua graça. E olha, quando essas pessoas têm se colocado num espírito altivo, soberbo, criando seus próprios ministérios, gerenciando a sua própria igreja, sendo donos com todo o poder que lhes é inerente, isso é muito perigoso. Essas pessoas são expostas a um laço muito grande. O laço do poder, o laço do dinheiro, o laço da visibilidade, e isso tem sido motivo de queda de muita gente. Sim. Portanto, escândalos, viu, meu querido ouvinte, sempre existiram na igreja. Mas olha, uma coisa eu te garanto, o homem erra, o homem peca, o homem cai. Mas o Senhor da igreja, aquele que é santo e puro e imaculado, ele permanece para sempre. E a sua igreja, aquela que ele comprou com o seu sangue, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ela vai continuar firme, porque o Senhor da igreja é poderoso para sustentar a sua igreja, mesmo em meio a tantos escândalos que as pessoas que estão inseridas dentro desse contexto, muitas vezes, podem perpetuar e causar, trazendo tristeza para nós. Tristeza, sim, mas não se esqueça, olhe para Jesus. O autor e o consumador da nossa fé não são homens, é Cristo. Amém. Nele você pode confiar. Amém. Agora, pensando, pastor, nessa questão da corrupção, tanto no meio social quanto dentro da igreja, há uma característica interessante na corrupção ou no que corrompe. Não mede as consequências. A pessoa que se envolve em algum suborno, ele não pensa no que isso vai gerar no futuro. Tem um texto da palavra de Deus em Atos, capítulo 24, verso 26, que fala que Paulo recusou pagar suborno ao governador romano chamado Félix. Paulo falou assim, não, moço, eu não mexo com isso não, eu sou um servo de Deus. Vamos parafrasear assim. Nisso, o que é importante em Paulo não ceder o suborno? As consequências que isso poderia gerar na vida de Paulo e da igreja. Uma pessoa com a responsabilidade que Paulo tinha nas costas,
se baixar a corrupção, se deixar ser levado pela corrupção, imagina o que isso não teria levado para a igreja, o que não teria acontecido com a igreja. Então, pastor Alain, muitas vezes as pessoas, diante de certas facilidades, parece que as pessoas não conseguem enxergar o que isso, essa corrupção, essa facilidade que ela está se envolvendo, pode promover. E talvez a pessoa, diante daquele encanto ali, ela fica de um jeito que ela só pensa naquele momento e não pensa no que vai acontecer depois. Não é isso que tem acontecido muitas vezes, em muitas situações, com muitos homens, tanto na vida secular como na vida ministerial, não pensam nas circunstâncias, não pensam no que isso vai promover na igreja ou na vida secular? A palavra de Deus vai chamar esse encanto de engano, né? Cegueira. A palavra vai falar muito sobre isso, que nós nos tornamos cegos. Porque uma das coisas que o pecado trouxe, né, contribuindo para essa corrupção humana, é que o homem ele deixou de pensar no outro e passou a entronizar muito ele. Por isso que a palavra ego, eu, né, dentro do contexto da sua origem linguística, o homem se entroniza, né? Então ele perde esse preceito tão importante do outro, né? Assim como é errado eu viver só para o outro, também é errado eu viver só para mim mesmo. Mas dentro de uma característica, vamos olhar aqui para o lado psicológico, o homem ele tem uma tendência muito mais forte de olhar a sua vida, né, individualmente do que nas suas relações. Então, o pecado ele cega. Então, ele como diz, é o canto da sereia que nos hipnotiza e a gente vai para aquele caminho e a gente não mede. Você vê que as pessoas, é aí que entra o conceito de remorso e arrependimento. Você agora há pouco falou da lei, né? A lei não muda ninguém, mas ela traz o conceito de que você errou, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu ultrapassei o sinal vermelho, certo? Eu fiz uma coisa errada. Pela lei, eu fiz uma coisa errada. Mas vamos supor que nesse semáforo tinha uma filmadora lá que filmou tudo e você, dentro de 10 dias, recebe a multa porque você ultrapassou o sinal vermelho. Se você ultrapassou o sinal vermelho, mas logo em seguida você sente assim, puxa vida, eu errei, não devia ter feito isso. E gera em você, eu vou mudar, não vou fazer isso. Eu poderia ter causado um acidente, poderia trazer danos para alguém. Isso foi arrependimento. Mas se você, depois de 10 dias, recebeu a multa na sua casa, e você leu, aí você se lembra, isso foi remorso, não foi arrependimento. Então, nesse contexto da sua pergunta, o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que o ser humano, na sua individualidade, depois que ele toma o caminho da corrupção, pelo engano, pela cegueira, só depois é que ele vai ver aonde que ele caiu. E ali que vai ter um dilema, e aí é ele, Deus, se aquilo é um remorso ou se é um verdadeiro arrependimento que está acontecendo ali. Às vezes, a aplicação da lei é que vai gerar a mudança e que vai gerar o arrependimento. Porque até então, ele só tinha um remorso. Não sei se ficou claro aqui, mas eu penso que dentro dessa pergunta, a gente precisa envolver aí o papel da palavra na nossa vida. Enquanto nós estamos sendo enganados pela sedução da corrupção, do ganho fácil, do caminho curto, né? A gente não percebe essas coisas mesmo, porque isso está dentro da nossa natureza. É aquela história que nosso colega Luiz Fernando está fazendo falta aqui para nós, que ele conta, né? Do sapo e do escorpião.
O escorpião enganou o sapo. Depois que atravessou com ele, ele picou o sapo e o sapo, mas por que você fez isso? Você prometeu. Ah, não tem como mudar a minha natureza. É isso aí. É verdade. Bem, vamos passar para o segundo bloco, né? Vamos dar um tempo, vamos para o intervalo. Vamos começar o segundo bloco em cima da resposta do pastor Alain, falando sobre o afrouxamento da lei como sendo uma base, uma desculpa para o aumento da corrupção, ok? Então, meus queridos, Teologia em Debate, que está muito bom, creio que vocês estão gostando. Vai dar um tempo, vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco. Até já. Olá, meu amigo. Você já está sabendo do novo lançamento da editora AD Santos? Pois é. Veja que bênção. O meu novo livro, Jesus de Nazaré, o fascinante retrato do Filho de Deus. Se você quer conhecer mais profundamente a beleza, o fascínio, a grandeza, a majestade da pessoa bendita de Jesus Cristo, e também, se você quiser fazê-lo conhecido das pessoas, esse livro certamente é para você. E você pode adquiri-lo tanto no telefone que aparece aí abaixo, como também na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, aqui na Avenida Paissandu 32, em Maringá. Então, adquira o seu. Você vai ser profundamente abençoado com a sua leitura. Bem, meus queridos, nós estamos de volta com o programa Teologia em Debate e agora vamos para o segundo bloco. Nós estamos discutindo nesse dia sobre o assunto religiosidade e corrupção. O que tem em comum? Estamos conversando sobre o assunto voltado para a corrupção, tanto na sociedade como na religião, como isso afeta a vida das pessoas. Nesse segundo bloco, eu gostaria de voltar a pergunta para o pastor Luciano, pensando exatamente, pastor Luciano, na resposta que foi dada no primeiro bloco do pastor Alain, que me veio a ideia de perguntar sobre essa questão da lei. Em uns países que são mais desenvolvidos, nós vemos que quando a lei é aplicada com mais rigor, nós vemos que a corrupção é menos. Quando nós olhamos para Israel no Antigo Testamento, nós vemos um povo que não obedecia à lei de forma nenhuma e gostava da corrupção, viu? A maioria dos reis ali de Israel eram corruptos. E nós vimos que isso era o quê? Eles fugiam da lei, eles não queriam obedecer à lei. E sempre que Deus os corrigia, a ideia da correção de Deus era sempre assim, volta para a lei, volta para a lei. Será que o problema nosso aqui no Brasil, dessa corrupção tão latente, tão na nossa cara, não é resultado também da nossa lei frouxa? Se acontece na igreja, é resultado de um pastor mais fraco, mais brando. E se acontece na vida social, no governo, é resultado de uma lei frouxa? O que é que o senhor acha? Sem dúvida, irmão. Aqui a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeiro, as leis, não é? A educação, a escola, a família, a instrução dos pais nas crianças, são meios que o ser humano utiliza para refrear, para represar o mal e a corrupção que existe dentro do homem. Então, isso tudo são meios. Claro, as leis e tudo aquilo que o Estado normatiza é exatamente para tentar, né, minimizar, refrear, represar esse mal e essa corrupção que existe na natureza humana. E, como você diz, pastor Cícero, no Velho Testamento, toda vez que o povo fazia algo passivo de repreensão,
Deus exercia um juízo muito grande, né? A gente vê, por exemplo, no bezerro de ouro, o que Deus fez, né? Deus dizimou muita gente. Deus exerceu juízo em muita gente. E todas as vezes que Deus exercia o juízo, vinha um período de temor, né? O povo voltava a, de repente, guardar, de alguma forma, os mandamentos do Senhor. E se você, por exemplo, ler lá em Deuteronômio 18, você vai ver que ali Deus explicita de forma muito clara as bênçãos decorrentes da obediência e a maldição, que nada mais é do que a consequência de quando a gente não cumpre a lei. E aí você vê lá as maldições decorrentes da desobediência. Exato. Em outras palavras, a lei, seja ela dos homens pelos seus governantes, ou a lei máxima, a lei de Deus, ela foi feita para refrear o mal também. Ela foi feita para represar o mal, para que o homem, veja bem, não seja tão mal quanto ele possa ser. Então, essa lei foi feita exatamente para isso, para ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, mais solidária, uma sociedade onde as pessoas não se degladiam umas com as outras. E aí vem o grande problema. Quando essas leis, seja de Deus, seja dos homens, não são cumpridas, vêm as consequências. Qual é a consequência? O mal começa a aflorar, entende? A corrupção começa a aparecer de forma assustadora. Por quê? Porque se a pessoa entende que, né, não está guardando a lei e ela pode fazer o que ela quiser, é óbvio que isso vai ser um incentivo para que ela dê vazão a todo o mal e a corrupção que há no seu coração. Portanto, assim como o cristão precisa, né, guardar a palavra de Deus, aliás, como diz Calvino, né, nossos queridos colegas, nós não somos salvos porque nós guardamos a lei, mas nós somos salvos para guardar a lei. E quando nós guardamos a lei, nós atraímos as bênçãos de Deus. Sim. E assim acontece com a sociedade. Quando a sociedade guarda a lei, ela vive uma sociedade mais justa, mais honesta. Agora, quando ela transgride a lei, ou quando essa lei ela não tem a sua força de coerção, aí, meus irmãos, é bezerro quando abre a porteira, viu? Aí a malignidade sai, e aí, de repente, a sociedade vira o que a gente vê, com todo mundo querendo ganhar o seu. Sabe por quê? Porque, de repente, a punição não acontece mais. Se você viajar, por exemplo, para qualquer país desses tidos como desenvolvidos, né? Por exemplo, faz uma viagem à Suíça, fica lá uma semana, você vai ver. Faz uma viagem na Europa, nos Estados Unidos, e tenta transgredir alguma coisa lá para você ver o que vai acontecer com você. É claro que quando eu sei que existe uma lei, existe uma punição para aquele que é contra essa lei, é óbvio que o nosso coração vai se refrear, né, de muita coisa que eu faria se a lei fosse frouxa. E, infelizmente, viu, irmãos? Falo isso com o coração dolorido. Infelizmente, no nosso país, nem a lei é cumprida. É verdade. Agora, perguntando para o pastor Alain, já, né, parabenizando o pastor Luciano por essa resposta tão brilhante, mas, pastor Alain, eu gostaria de perguntar para o senhor, como psicólogo, eu gostaria que o senhor desse uma explicação psicológica sobre a questão do jeitinho brasileiro. Deixa eu formular a pergunta aqui para o senhor entender. Há pouco tempo eu vi uma foto de uma rua em que no meio da rua tinha um poste. Fizeram a rua, mas deixaram o poste. Então, o carro tinha que desviar do poste. Eu não sei por que não tiraram o poste. A gente vai depois ver que as pessoas falam assim, não, isso é o jeitinho brasileiro. Mas eu queria que, em cima dessa ideia de jeitinho brasileiro, nós fôssemos para o jeitinho humano pecador. Por quê? Porque no século XVI, quando surgiu as indulgências, nós podemos dizer que foi um jeitinho humano pecador criado pelo Leão X. O cara estava devendo muito dinheiro para um banco chamado Banco Fuller.
E ele tinha que pagar esse dinheiro. Então, como é que ele ia pagar? Ele estava quebrado, a monarquia quebrada, a elite quebrada, todo mundo quebrado. O que ele fez? Foi pedir dinheiro emprestado para o banco. Aí o banco falou: você vai ter que me pagar, rapaz, você não inventa jeitinho humano pecador, não. Mas aí ele inventa. Onde é que ele vai tirar o dinheiro? Ele cria a ideia de se comprar terreno no céu. Então, pastor, essa ideia de jeitinho brasileiro, jeitinho humano pecador, que é uma palavra minha, uma frase minha, está ligado ao quê? O que o homem quer suprir na sua caminhada, na sua vida? O brasileiro, por exemplo, ele só nega nota fiscal, suborna o guarda, rouba assinatura de TV a cabo, deixa de devolver o troco, usa o gato. Não, outra coisa, compra produto falsificado, rapaz. Você vai nesses shoppings populares, é tudo falsificado. Gente, tá na cara que aquilo ali não é original. E o governo deixa. Então, o que está por trás disso, pastor Alain? Que problema, fora o pecado, está relacionado também ao comportamento de o homem aceitar suborno, se envolver nisso e se misturar com a corrupção? Em termos psicológicos, caríssimo Cícero e Luciano, é a pessoa querer viver uma vida que não tem. Ai, é meu ser Deus, alguém que não é. Que legal. Como nós estamos num ambiente de consumo, e o consumo gera status, porque o que está por detrás desse gerar status? É tentar, de alguma forma, preencher esse vazio, né? Esse vazio vamos dizer assim, a gente tem essa necessidade de ser notado, de ser aceito, de ser amado, enfim, todas essas questões que aí nós poderíamos ir para o campo existencial, né? Uhum. Mas é isso que está por detrás. Ela quer comprar aquele tênis, mas como ela não pode comprar o tênis original, o falsificado, que é bem falsificado, já nos dá um certo preenchimento, né? E todas essas formas que você disse aí, é um jeito que a gente cria de se manter, né? De ser visto, de ser aceito. E isso compromete ainda mais a nossa vida. Porque a partir do momento que você cria uma fantasia em torno da sua vida, você está abastecendo mais ainda o princípio do pecado que a gente falou agora há pouco, do engano, né? Uhum. E aonde há engano, não há verdade, obviamente, e aonde não há verdade, não há a verdadeira libertação, que o próprio Cristo disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se nós queremos viver esse mundo de fantasia, a gente vai se enganando e vai produzindo efeitos, isso vai gerando situações, por isso que a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo. Puxa outro abismo. Porque você vai querendo se manter dentro desse padrão e chega uma hora que não dá certo, né? Que a verdade vai aparecer, aquilo que está encoberto passa a ser descoberto. E aí a máscara cai, a vida, como diz, a casa cai, tudo cai. Porque a palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus fala muito de contentamento. Porque onde não há contentamento, a gente vai criando meios, que aí fala do jeitinho, da gente manter esse padrão enganoso, vicioso, porque a corrupção ela é viciante, né? E ela vai comprometendo sua vida com Deus. E aí, enquanto isso, você já criou tantos problemas, porque no dia que a casa cai, é uma decepção tão grande, todo mundo fica assim assustado. Como é que pode? Essa pessoa parecia ser outra pessoa, olha o que é. Né? Porque realmente ela vivia de um engano, tentando preencher esse vazio. E é por isso que a gente fala que nosso vazio, a gente pode tentar preencher de todo jeito, mas só tem um que preenche esse vazio dentro de nós, que é Jesus. Mas enquanto a gente está querendo achar subterfúgios para preencher esse vazio, a gente vai caindo no engano do pecado e do mundo. Por isso que Jesus diz
Por isso que a palavra de Deus diz que nossos inimigos é Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Uhum. Ok. Pastor Luciano, pensando nessa questão da corrupção, o que o senhor tem a dizer? Qual seria uma explicação que o senhor poderia nos dar de tantos religiosos estar cedendo à corrupção? E além deles estarem cedendo à corrupção, quais seriam as consequências dessas pessoas cederem à corrupção para a imagem da religião? Irmãos, como eu já disse aí no bloco anterior, né? Isso aí sempre existiu. Eu já falei sobre isso, né, pastor? Uhum. Jesus já nos alertou sobre isso, né? Sobre o tropeço, o escândalo. A palavra no grego é essa mesmo. É escândalo, onde é traduzido por tropeço. A gente vê os escândalos acontecendo. Agora, pastor Cícero, o senhor disse uma palavra aí que eu acho que faz toda a diferença, né? O escândalo é da religião, viu? E quando eu falo de religião, eu falo desse esforço humano do homem ascender as coisas espirituais, muitas vezes pelo mérito próprio. Certo. Isso é religião. Uhum. Eu acho que a religião é como uma Babel, né? Lá em Gênesis. É o homem tentando subir as escadas da espiritualidade através das suas obras, né? Mesmo que essas obras sejam travestidas com o nome de Cristo ou o nome de qualquer Deus que for. O escândalo, ele vem da religião. Pode saber, ele não vem da verdadeira conversão e regeneração que o fruto do Espírito Santo faz na vida dos seus. É claro que a gente peca, é claro que a gente erra, é claro que a gente não é perfeito, mas o escândalo dessa magnitude que nós temos visto ao longo da história e do Brasil hoje que está acontecendo, na minha opinião, ela vem mais por causa da religiosidade do ser humano, do desejo dele sempre querer mais. E com essa projeção, ele, de repente, absorver essas facilidades que o mundo tem dado a ele, se esquecendo que ele representa, com essa religião, algo acima dele. E é por isso que Jesus é tão dramático quando fala: ai de quem, através do qual vêm os escândalos. Porque uma coisa, não é uma pessoa que tem um nicho de seguidores, uma comunidade pequena e, de repente, erra de forma mais dramática. Outra coisa é quando essa pessoa tem uma projeção muito grande e, de repente, as pessoas depositam nela, não é, algo assim que está acima até do que a Bíblia preceitua. Quando uma pessoa dessa erra ou comete algo que a gente tem visto, isso realmente macula e é um problema muito grande, porque os pequeninos, aqueles que não olham para Cristo e olham para essa pessoa, juntamente com ela, eles mesmos podem se perder. Por isso, meu pastor, eu fico com o meu lamento, viu? É lamentável que pessoas, né, que têm em si o nome de Deus, que trazem, pelo menos nos seus lábios, o nome de Cristo, estejam perpetuando coisas dessa natureza. Mas, olha, não fique tão apavorado, não, porque ao longo da história da igreja, isso já aconteceu muitas vezes, ok? E eu creio que vai continuar acontecendo para mostrar a diferença, ok? Da religião para o verdadeiro evangelho da graça de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Pastor Alain, a palavra de Deus fala sobre João Batista no deserto, um profeta, o último profeta, um homem que no seu tempo tinha uma peculiaridade que era, além de pregar o evangelho do arrependimento, era combater o mau comportamento do imperador romano e um governador romano, pelo qual ele tinha um ódio muito grande de João Batista. E nós vemos ali que João Batista não se preocupou apenas em levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali na Palestina, mas também de condenar o comportamento corrupto, imoral de um governante, né, que estava sobre o domínio ali da Palestina.
E, infelizmente, nos nossos dias, quando nós olhamos para a sociedade que nós vivemos e para a igreja, nós estamos vendo um certo distanciamento. Parece que a igreja não se importa mais com o comportamento do Estado. O Estado cada vez mais corrupto, mais inchado, falamos aqui do Brasil, escapou há poucos anos de adentrar, de mergulhar no comunismo, no socialismo propriamente dito, e agora está vivendo um governo, vamos dizer assim, de direita, mas ao mesmo tempo cercado por pessoas corruptas. Por que a igreja, pastor, ainda tem essa, vamos dizer assim, essa dificuldade em condenar ou combater o comportamento corrupto do Estado? Qual a dificuldade que a igreja encontra? A igreja, ela se afastou demais e agora não consegue se aproximar? Ou o Estado se afastou demais e cada vez está mais longe da igreja? O que o senhor acha? Eu acho que é o contrário de tudo isso. Acho que a igreja se uniu ao Estado e ela perdeu o seu papel de consciência do Estado, né? De ser consciência do Estado, se misturou nisso tudo. Ela perde a força e a sua autoridade porque ela também começou a, vamos dizer assim, ser omissa, né? Uhum. Ou até mesmo abençoar, como você citou agora há pouco, de pessoas orando, agradecendo a Deus pela propina, né? Então, quer dizer, criou uma mistura aí, né? Muito grande e que a gente perdeu essa credibilidade de ter esse papel, de mostrar os princípios da palavra de Deus, de condenar o erro. Isso é igual um pai, de tanto errar perante o filho, ele perde a força e a autoridade dos erros do filho, né? Ele fica inibido, ele perde a sua autoridade. Então, infelizmente, no caminhar da história, né, isso foi trazendo o que o nosso colega Luciano realmente diferenciou aí, que nós não podemos ver aí o erro da igreja, mas da religião, de um sistema criado por nós mesmos, né, humanos, né, e que a gente vai se comprometendo diante dessas questões da corrupção do Estado, né, vai se comprometendo muito forte. Então, você lembrou de João Batista. João Batista, ele, a mensagem de João Batista era arrependimento. E olha o que ele disse perante as multidões que saíam para ser batizadas. Ele fala assim, primeiro ele condena os fariseus, né? Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produza frutos dignos de arrependimento e não comece a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que essas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aí ele se dirige para as multidões, né? Então as multidões perguntaram a João, o que é que nós devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Aí ele também falou para os publicanos, né? Porque também alguns publicanos chegaram a ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado, né? Porque eles subtraíam, né? Os publicanos eram os cobradores de impostos, subtraíam desse extra aí, né? Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele lhes diz, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Então, você vê que cada um tinha que tomar uma postura, e é como você fez na pergunta, o comportamento das pessoas precisa ser trabalhadas. E quando a igreja perde a sua autoridade, quando ela se corrompe também, como é que ela vai falar para as pessoas o que elas devem fazer? Então, eu acredito que tem que ter a distância necessária entre Estado e igreja, né?
Por exemplo, nós estamos chegando à época de eleições. Nosso papel não é partido A, partido B, ideologia A, ideologia B. Nós temos que ensinar os princípios da palavra, levar as pessoas a terem consciência desses princípios e, a partir disso, elas fazerem as suas escolhas. A gente também tem que parar de ficar ditando as coisas para a igreja, amarrando a igreja em contornos políticos, econômicos, porque nós acabamos comprometendo com isso. Olha, o pastor, ele tem que ter uma diferenciação ali no púlpito muito grande, porque senão o púlpito se torna local de manobra, de manipulação, e isso, quando dá problema, vai refletir direto no discurso que o pastor falou, né? E aí, como é que você sai desse imbróglio depois que você mesmo disse do púlpito as coisas? Então, assim, nós temos que ter o papel de igreja no mundo, nós somos sal e luz na terra, e nós temos que saber muito bem qual o caminho que a gente tem que tomar com sabedoria e discernimento, para a gente não criar laços e compromissos que uma hora vai levar ao comprometimento da própria obra de Deus. Ok, meus queridos. Pensando agora já no final do nosso programa, né? Já estamos caminhando para o final. Vamos fazer as perguntas finais, trazer para as pessoas que estão nos assistindo alguma saída para esse problema tão sério que vive a humanidade. Pastor Luciano, diante de tudo isso que nós falamos, mostrando para as pessoas que nos assistem que a corrupção está ligada à queda do homem, pecado gera no homem esse mau comportamento, pensando até como o pastor Alan falou, diante de uma sociedade comunista, diante de uma sociedade consumista, nós vemos as pessoas aderirem à ideia de que eu preciso ter para mostrar, e aí se a pessoa não tem caráter, não tem um bom comportamento, não consegue refrear suas atitudes, ela se corrompe. Ela quer ser rica mesmo, ela quer ter algo que o outro tem, mesmo sem poder comprar, sem poder pagar, e por aí vai. Como o senhor disse mesmo, pastor Luciano, durante a história, ela mesmo mostra péssimos comportamentos de reis, de religiosos, de grandes imperadores, e por aí vai. Mas, pensando como pastor, como alguém que guia ovelhas, o senhor vê solução para a corrupção? Se alguém perguntar nesse programa, assistindo, dizer, meu Deus, tem jeito para a corrupção? Qual solução o senhor daria? Ô, meus queridos, ô, meu pastor Cícero, se eu não visse um jeito para a corrupção, nós estaríamos perdidos, né? É claro, irmãos, é claro que há um jeito na corrupção. É claro que em Cristo Jesus, não é? Essa corrupção da imagem, ela agora é restaurada, ela é renovada, ela é devolvida, não é? De forma progressiva ao homem e que vai se consumar na glória quando Cristo voltar. Portanto, é claro, querido, claro que há esperança, né? Amém. A esperança está no ethos, né? Na ética do Evangelho de Jesus Cristo, que se inicia com a regeneração, com o arrependimento, com a fé, com a justificação, com a conversão e a santificação. É claro que esse homem corrupto, ele não vai ser perfeito, mas essa corrupção que antes o dominava, agora não domina mais. É por isso que nós pastores, como disse o pastor Alan, nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que salva, e restaura, e limpa a corrupção do ser humano, trazendo de volta a imagem e semelhança de Deus, a semelhança de Jesus Cristo. É por isso, querido, que, como dizia Luther King, né, lá nos idos de 1965 a 68, a igreja, ela não pode ser a ferramenta do Estado, mas ela precisa ser a sua consciência. Pastor, o que significa a igreja ser a consciência do Estado? Significa que a igreja é uma voz profética, mas voz profética, viu, irmãos, no sentido do Novo Testamento, para anunciar e proclamar os princípios gloriosos da palavra de Deus e da sua ética elevada
porque é uma ética guindada, né? É uma ética ancorada na pessoa e no ser do nosso próprio Deus. O Evangelho traz em si essa ética elevada, por isso que o Sermão do Monte, quando você lê, você tem aquela sensação assim, meu Deus, eu nunca vou alcançar isso. Mas é para você ver como Deus espera dos seus uma ética diferente da ética do mundo. Portanto, meu amado, há solução sim. A solução está em Cristo. A solução está no Evangelho. A solução está na sua casa, no papai e da mamãe, ensinando o seu filho desde pequeno os princípios da palavra de Deus, para que ele seja um jovem honesto, um jovem íntegro, um jovem que não aceita suborno, um jovem que glorifica a Deus e um jovem que quer mostrar o caráter de Cristo para as pessoas. É isso que falta na nossa sociedade e é isso que os pastores precisam fazer e não ficar se aliando a políticos dizendo que é representante dos evangelhos. Não me representam, viu? Estou dizendo aqui nesse programa, não me representam, ok? Quem me representa é Cristo, Ele é que me representa. Portanto, querido, nós temos que ter muito cuidado com isso. E o pastor Alain falou certinho. A gente precisa, né, pregar o evangelho, instruir os nossos crentes, para que nessa eleição agora a gente não incorra nos mesmos erros do passado, perpetuando nomes que a gente sabe que estão cheios de processos, corruptos e que estão lá só para o seu próprio benefício. Então, meu amado, nós temos um papel maravilhoso, o papel que, na minha opinião, pode diminuir muito a corrupção do nosso país e pode fazer do nosso país, a longo prazo, sim, mas pode fazer um país mais justo, mais honesto e sem esse jeitinho brasileiro horroroso que a gente vê em todas as áreas da nossa vida, né? Sensacional, viu? Aliás, eu vou fazer a pergunta para o pastor Alain, para finalizar, pensando na questão da consciência em relação à corrupção que o pastor Luciano falou. Porque Judas, quando traiu Jesus por 30 moedas de prata, a palavra de Deus mostra que a consciência de Judas pesou. Pesou. Ele foi subornado e entregou Jesus à morte. A conscienciazinha dele pesou. Aí, pastor Alain, querendo ou não, esse político que roubou está com a consciência pesada. Esse pastor que está fazendo coisas erradas está com a consciência pesada. E a única pessoa que eu vejo, a única maneira que eu vejo de essa pessoa sair dessa situação da consciência pesada é o que o pastor Luciano falou. É Jesus. É Jesus se apresentar para essa pessoa. Porque foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos que eu acho que passava muitas noites sem dormir de tanto cobrar impostos errados. Será, meu querido pastor Alain, que a solução para o país é encontrar com o Senhor Jesus como seu único Salvador e entregar sua vida para Ele, para que Ele possa mudar essa situação desse país? O que é que o senhor acha? Com certeza, pastor Cícero. Mas tem uma coisa aí que você falou aí várias coisas, assim, e eu até citei agora há pouco a diferença de Judas e Pedro. Judas, para mim, ele teve remorso, ele não teve arrependimento. Pedro, por sua vez, que também negou, foi uma traição, para mim foi a mesma medida de Judas, mas só que Pedro se arrependeu. Uhum. E aí que está a diferença dessa pessoa que está com a consciência, o político ou qualquer outra pessoa, de sair, porque o remorso, o mecanismo dele é a culpa. E a culpa por si só não resolve. A culpa, pelo contrário, ela corrói, ela destrói, ela mata. Agora, eu sempre digo que no lugar... O que o arrependimento gera? O arrependimento gera responsabilidade. Então, quando a pessoa assume a sua responsabilidade, assume que errou, assume que pecou, há uma mudança. E assim, o que aconteceu com Zaqueu foi que ele assumiu a sua responsabilidade. Eu defraudei mesmo e vou restituir essas pessoas que eu fiz isso.
4 vezes mais, se eu não estou enganado, que ele disse. Então, assim, dentro desse processo, assim, até hoje, eu não sei se vocês lembram de algum político que assumiu perante a sociedade que errou, que pecou, que roubou e que está arrependido e que quer o efeito de justiça na sua vida. Até hoje eu não vi. E para Cristo fazer isso, assim, é uma obra de Jesus mesmo na vida dessa pessoa. Para gerar essa consciência de arrependimento, ela precisa de Jesus. Ela precisa. Então, assim, Deus sabe todas as coisas. Acho que, quem sabe, nós vamos ver lá no futuro algumas coisas dessa, né? Talvez alguns pronunciamentos que a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa se arrependeu mesmo, né? Porque é como o pastor Luciano disse, o problema do homem chama autismo, assim, no sentido da altivez, né? Eu queria corrigir aqui, da altivez, do orgulho. E esse orgulho impede o homem de se humilhar. E perante Deus, a única forma de sermos exaltados é através da humilhação. E esse é o processo de Deus na nossa vida, para que a gente possa desenvolver uma vida fiel, constante, de adoração ao nosso Deus. Isso é nas pequenas coisas, irmãos. Não precisa ser só nas grandes, né? Começa nas pequenas mesmo. Pastor Cícero, só para concluir aqui uma coisa, dentro da palavra do pastor Alain, eu sei que o nosso tempo já tá exíguo, mas o pastor Alain falou um negócio tão interessante. Uma das coisas pelas quais a corrupção pode ser sanada, claro, com a ajuda da graça de Deus, porque sem ela é muito difícil, é quando essa graça nos inunda e a gente para de se justificar, entende? Essa questão da justificação ou da autojustificação do erro é uma doença muito grande, não é? A síndrome de Adão, né? Ou seja, quando confrontado com o erro, com a corrupção, com o pecado, ele se justificou dizendo que a culpa era da mulher. E essas pessoas que hoje a gente está vendo aí na mídia, né? Padres, ex-líderes religiosos, que eles não busquem essa autojustificação. Eles não coloquem a culpa em outras pessoas, mas que eles olhem para dentro de si mesmos e, de repente, bata no peito como publicano e faça a oração do publicano: ser propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E aí, certamente, a graça de Deus pode inundar esse coração e pode restaurar essa vida, né? Verdade, é verdade. Ok, meus queridos irmãos, nós tivemos aqui esse programa maravilhoso, passou rápido. O tema é religiosidade e corrupção, o que tem em comum? Nós tivemos aqui nesse programa os nossos debatedores, pastor Alan Taques, pastor da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, em Minas Gerais. Nós tivemos também o pastor Luciano Rocha, pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Operária, na cidade de Maringá, no Paraná. Hoje nós não tivemos o pastor Luiz Fernando, por força maior, mas no próximo programa, se Deus quiser, ele vai estar conosco. Eu sou o pastor Cícero Frazão, da Igreja Presbiteriana do Diamante, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. E gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que nos assistiram, que estiveram conosco, esperando os irmãos no próximo programa. Gostaria de finalizar trazendo apenas um texto da Palavra de Deus. Salmos 24, verso 3 e 4, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Meus queridos, o nosso programa teve como tema religiosidade e corrupção. O que tem em comum? O que tem em comum é que a religiosidade aponta para o homem ligado a Deus, e a religiosidade também mostra quem é esse homem distante de Deus, um pecador. Por ser pecador, afastado de Deus, ele tem tendência à corrupção. Então, o que a religião tem ligado à corrupção? A religião mostra que o homem sem Deus, ele é corrupto, ele está voltado para o pecado. Qual a solução para isso? Para o homem se regenerar, para o homem mudar? O que os nossos queridos pastores falaram há pouco.
Cristo Jesus. Não tem outra saída, meus irmãos. Os países mais desenvolvidos do mundo, com menos corrupção, são, na maioria das vezes, países cristãos, tementes a Deus. Quando o país não é cristão, ou quando o país é pagão, quando o país está em sua religião distorcida, a situação do país é muito complicada. Mas quando o país é voltado totalmente para Deus, quando o país é temente a Deus, é um país mais sério, é um país mais justo, é um país mais leal, é um país mais digno de se viver. Por isso, vamos pedir ao nosso Deus que olhe cada vez mais pelo Brasil, que tenha misericórdia do nosso país e que, em nome de Jesus, se levante mais e mais governantes tementes a Deus e que a igreja saiba entender o seu papel cada dia mais, de ser aquela que traz consciência para o Estado, como disse o pastor Luciano. A todos, uma boa semana, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e que Deus os abençoe até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.